Olá, eu sou a Fabiana Molina e hoje eu trouxe uma planta bastante conhecida, a Rhipsalis. No entanto, você sabia que existem 35 espécies que fazem parte desse gênero de planta? Pois é, essa que eu tenho aqui é conhecida como cacto visco. Rhipsalis são plantas tropicais da família dos cactos, com caules longos, tornando as escolhas perfeitas para plantas suspensas em ambientes internos. Cresce em solo rico e bem drenado, então crie um ambiente úmido e regue quando a superfície do solo começar a secar e pode adubar também mensalmente durante a estação de crescimento. Algumas espécies de Rhipsalis, incluindo esta que eu tenho aqui, a Rhipsalis bassifera, a Rhipsalis burkhelli, produzem pequenos frutos cilíndricos brancos após o desbotamento das flores. Mas nem todas as espécies do gênero Rhipsalis produzem esses frutos, que são característicos de algumas espécies apenas. Se os looks são atraentes, os frutos são comestíveis e dizem ter um sabor doce e macio. Portanto, você tem um bônus adicional aí de ter uma planta de casa vistosa e atraente e que também produz frutas comestíveis. Rhipsalis são incomuns porque não são nativos de regiões desérticas quentes ou secas do mundo. Eles diferem porque preferem um ambiente quente e mais úmido e condições de pouca luz. Pode ser encontrado em floresta tropical e subtropical e regiões costeiras da Flórida, Caribe, América do Sul e Central, junto com regiões tropicais da África que estendem até o Sri Lanka. Rhipsalis são considerados epífitos, o que significa que crescem presos a galhos ou troncos de árvores. Além disso, de todos os tipos de cactos, Rhipsalis é o mais comum. Os caules suculentos em forma de fio são estreitos, verdes e em seu habitat nativo podem crescer até 9 metros de comprimento. No entanto, quando cultivados dentro de casa, os caules normalmente crescem apenas cerca de metade desse comprimento. Um bom cuidado com Rhipsalis começa com a escolha do solo certo para sua planta. Ao contrário da maioria das espécies de cactos, o cacto visco cresce melhor em uma mistura de solo bem drenada, rica e ligeiramente ácida, e não em uma mistura de cacto que é mais leve e não contém a mesma quantidade de nutrientes. Embora prefira solo úmido, não tolera solo encharcado. Muitos tipos de misturas em vazamento comerciais funcionam bem aqui na hora de plantar e cultivar Rhipsalis, porque eles drenam bem e contêm quantidade desejada de nutrientes para um bom crescimento. No entanto, você mesmo pode facilmente fazer sua própria mistura de solo e eu tenho aqui algumas sugestões para te dar. Então, a primeira sugestão é uma parte de turfa, uma parte de areia, partes iguais, e uma parte de substrato para vasos. Segunda opção aqui é uma parte de turfa, uma parte de composto e uma parte de areia. E a terceira dica de solo é uma parte de musgo esfagno, uma parte de mistura para vasos e uma parte de perlita. O cuidado com Rhipsalis é diferente de outros tipos de cactos, porque não gosta de ficar exposto à luz solar direta. Muito sol pode queimar os caules, que são semelhantes a fios, deixando-os com uma cor avermelhada e além disso eles ficarão com uma aparência murcha. Coloque o seu cacto visco em um local que receba luz brilhante, mas filtrada. Colocá-lo dentro ou perto de uma janela dá ao cacto uma quantidade suficiente de luz. E se você decidir deixá-lo em ambiente externo, coloque em um local sombreado para evitar queimaduras. O cacto visco floresce regularmente quando colocado em um local coberto, onde as temperaturas são constantes. Uma vez que ele produz seus botões de flores, não realoque o cacto, ou você corre o risco de todas as flores caírem da planta. Comparado com outros tipos de cactos, Rhipsalis prefere regas mais frequentes e solo ligeiramente úmido para crescer melhor, como eu já falei aqui. No entanto, se você ocasionalmente se esquecer de regar seu Rhipsalis, ele também tolera curtos períodos de seca. Então, da primavera ao verão, que é considerada a estação do crescimento, você pode planejar regar o seu cacto visco sempre que a superfície do solo secar.
No outono e inverno, durante essas estações, o cacto visco passa por dormência e o crescimento fica lento. Então deixe que os primeiros centímetros do solo sequem antes de regar. Você só precisa regar então a cada 2 semanas. Verificar se é hora de regar seu cacto visco é fácil. Basta você sentir aqui a superfície do solo colocando o dedo. Aí, se você sentir que está começando a secar, dá um gole d'água aqui para ele. Outro bônus para cultivar Rhipsalis é a facilidade de propagação de novas plantas. Usando uma tesoura de poda limpa, simplesmente você corta uma seção do caule e planta em um recipiente. Para obter o melhor sucesso ainda, propague novas plantas durante a estação de crescimento, que é da primavera ao verão. Enterre a extremidade cortada da haste do Rhipsalis a cerca de 2,5 cm a 5 cm de profundidade no solo e firma bem o solo ali ao redor do corte. Regue o solo do vaso e coloque um local recebendo luz indireta e brilhante. Aí a muda vai começar a desenvolver raízes em cerca de 4 semanas e após vários meses deve ter já um sistema radicular totalmente desenvolvido. Cuide das mudas como você faz com a planta mãe. E então, você já tinha encontrado tantas informações assim sobre Rhipsalis? Deixa aqui no comentário, eu vou gostar de saber. E aqui do lado eu vou deixar esse vídeo sobre uma suculenta gigante para você conhecer. Ela é apenas uma das gigantes que existem, uma mais linda que a outra. Confere aqui.